Olá, hoje nós vamos falar sobre o medo que muitas vezes nós temos quando nós olhamos o mundo, as circunstâncias em que nós estamos inseridas. Existem muitas histórias na Bíblia que eu me identifico e essa é uma delas. E está lá em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 25, e diz assim: Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. 29. Venha, respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi à direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Essa história é muito interessante porque Pedro, junto com os outros discípulos, estavam dentro do barco. Estava uma tempestade terrível. E Jesus veio ao encontro dos discípulos andando sobre o mar. Quando Pedro vê isso, todos, inclusive eles, ficam com medo. E Jesus diz: não tenham medo, sou eu. Aqui nós temos um fato interessante, já vou dar uma paradinha para depois continuar. Nós temos um fato interessante que Pedro reconhece a voz do seu mestre. Ele reconhece a voz de Jesus. E Pedro, muito corajoso, parte com medo, como qualquer ser humano. Ele diz para Jesus: Jesus, se é tu mesmo, eu também quero ir ao teu encontro andando sobre o mar. E Jesus diz para ele: então vem. E Pedro começa a andar sobre o mar. Ele começa a viver um milagre. E ele sai do barco com uma atitude de fé. Mas quando ele olha as circunstâncias, quando ele se depara que ele estava ao mar aberto, quando ele se depara com os ventos, quando ele se depara com a grandiosidade daquilo que ele estava vivendo, ele olha as circunstâncias e ele afunda. Pedro teve atitude, Pedro reconheceu a voz de Jesus, mas Pedro, quando ele olha para as circunstâncias, ele afunda. Talvez você está tendo uma caminhada com Jesus. Talvez você já deu esse primeiro passo de querer conhecer Jesus. Talvez você já tenha experiências com Jesus. Talvez você já teve uma atitude, já saiu do seu barco para viver um milagre. Mas você olhou as circunstâncias, você se deparou com problemas, você se assustou com as dificuldades, você não perseverou, você tirou seus olhos de Jesus. Você acreditou que você conseguiria por suas próprias forças, pela tua própria inteligência, pelo teu próprio poder aquisitivo, e você afundou. E é tão interessante porque imediatamente Pedro clama por ajuda e Jesus o ajuda. Jesus estende a mão para Pedro e o ajuda. Hoje eu quero te fazer um convite para você que talvez já está caminhando com Jesus e está passando por alguma dificuldade, talvez está assustado com os ventos, com as circunstâncias. Eu quero te desafiar, não desista de conhecer a Deus, não desista de ver os planos, os sonhos de Deus sendo realizados na sua vida. Na palavra de Deus, em Jeremias 29:11, diz que os planos de Deus são perfeitos, são planos de paz, de esperança, não de sofrimento. Clame ajuda por Jesus, Ele está pronto para estender a mão para você e te ajudar a construir uma nova história. Que Deus te abençoe.